Bem-vindo, bem-vinda, que bom que você está aqui no nosso quadro Faça Quase Tudo, porque cada quadro a gente desenvolve uma nova ideia. E sabe qual é a ideia de hoje? A gente vai fazer um cesto de roupa suja para você organizar a sua lavanderia, o seu banheiro. E eu quero que você fique ligadinho aí, porque no final a gente ainda vai dar as dicas de como você pode participar do sorteio para ganhar o que a gente vai fazer aqui agora, tá bom? Então vamos às listas de materiais. Nós vamos começar colocando as rodinhas na base do cesto. Como nós vamos medir isso? Eu peguei um pedaço de barbante e já fiz o contorno aqui do círculo da base. E depois de fazer o contorno, eu dividi em 3 partes esse barbante, para que eu possa deixar as 3 partes certinhas aqui e fazer a medida do espaçamento entre uma rodinha e outra. Nós vamos colocar 3 rodinhas, então pelo menos elas ficam todas certinhas aqui. Depois de marcar todos os pontos onde vão ficar as rodinhas, eu vou fazer uma reta aqui e colocar uma rodinha deste lado, a outra deste e a outra rodinha central. Dessa forma, no tripé, não tem perigo do cesto não ficar certinho no chão. Então agora é só colocar o parafuso para prender. Depois das rodinhas parafusadas, todas certinhas, nós vamos fazer um corte aqui nessa tela. Essa tela dá o contorno certinho e ela transpassa um pouco aqui, mas eu tenho que prender lá embaixo, então para isso eu vou pegar um alicate e vou deixar uma argolinha e aí corto uma com um alicate. Essa parte eu tiro, deixo uma argolinha, corto a outra, uma sim, uma não. Porque aqui eu vou ficar com um pedaço assim, sempre quadradinhos, porque esse quadradinho é o que eu vou dobrar para baixo, para depois, então, ele ter um espaço para poder parafusar aqui embaixo. Então, deixa eu virar aqui para a gente ver certinho melhor, ó. Esse aqui é o lugar onde eu vou parafusar a base do cesto. Então, eu deixo uma argola, essa eu tiro, deixo essa, aqui eu tiro e vou fazer isso em toda a extensão do meu arame aqui, da minha grade, ok? Depois de fazer todo esse serviço aqui de dobras, a gente vai envolver a base e parafusar a sua volta. A primeira coisa que eu vou fazer antes de parafusar é colocar essa tela aqui bem certinha. E vou prender com um pedaço de arame para fixar melhor ela aqui
E depois aqui deixando a mesma medida de contorno, tanto a medida de baixo como a medida de cima. E aí depois de prender essa lateral é que a gente vira e coloca os parafusos com as roelinhas. Cuidado com esse arame na hora de torcer, depois a gente tem que voltar ele lá pra dentro e cortar bem a ponta para não ter perigo de ninguém esbarrar e se machucar. E essas partes aqui da nossa grade dobrada, que ficaram próximas às rodinhas, a gente vai cortar, eliminar, para que ele fique mais certinho também. Olha, eu fiz uma marcação aqui de 2 intervalos, pelo menos, com o parafuso, para colocar o parafuso e a porca entre uma rodinha e outra. Como o MDF ele é uma madeira mais dura e é mais difícil da gente parafusar, então eu já tô colocando o início do parafuso aqui. Olha, eu vou deixar ele só um pouquinho levantado para depois, a hora que eu voltar o cesto aqui, aí eu só termino de prender. Então a gente pode deixar um espacinho aqui só para ficar mais fácil na hora de parafusar. Precisa ter a arruela, não pode esquecer da arruelinha, porque é ela que vai ajudar a segurar o arame para ele não escapar. E aí tem um jeitinho certo da gente prender também, que a gente já vai ver. Pronto, os parafusos colocados já, deixei com um intervalinho aqui, é agora que a gente vai prender o cesto. Para prender o cesto, nós precisamos passar essa parte aqui da base desse arame por baixo dessa parte aqui da arruela. É ela que vai segurar para o arame do cesto não escapar. Então ela tem que passar por baixo. Depois de prender tudo parafusado, ele vai ficar assim, o fundo, com a arruelinha pro lado de cá, né? E aí isso aqui vai prender, ele não vai soltar. E depois de pronto, a gente vai fazer um tecido, na verdade, um saco de tecido para colocar aqui. Eu já fiz esse do tamanho e já vou ensinar como é que vocês podem fazer. Então ele vai ficar aqui todo certinho, bem bonitinho, para dar um acabamento. E você vai colocar suas roupas sujas aqui dentro. Fica bem legal, porque você pode utilizar o tecido que você quiser, pode usar estampa, pode combinar, tanto no ambiente da sua lavanderia, como dentro do banheiro, tá? Para fazer esse saco aqui, eu já vou passar. Você vai pegar um pedaço de tecido e vai cortar um retângulo, uns 2 dedos mais do que a medida da grade, aquela grade que a gente fez. Então aquela grade tinha 1 metro por 50 centímetros, então o meu tecido eu vou cortar 1,5 metro, 1,10 metro mais ou menos, e vou deixar pelo menos uns 40 centímetros a mais, para depois a gente fazer a barra lá de cima, que é essa barra aqui. Quando a gente dobra, ele fica bonitinho assim por dentro, olha, com barrinha. Então a gente vai fazer o corte do tecido na medida. Eu vou fazer menor aqui, em menor proporção, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente pode fazer com cola. Depois, essa medida aqui, a gente vai unir assim e vai ver mais ou menos o tamanho de um círculo que ficaria. E vamos cortar um círculo também.
mais ou menos da mesma medida daquele pedaço de madeira. Vai ter que ser um pouquinho maior, porque aí o saco ele fica mais fofinho lá dentro, fica mais legal. Então eu vou precisar fazer um círculo. Aqui, como o meu pedaço de tecido estava menor, eu vou cortar em 2 vezes. Como eu cortei em 2 vezes, eu já vou passar a cola de tecido para grudar essas 2 metades. Você pode cortar inteiro também, tá? É que esse pedaço de tecido que eu tinha aqui, ele era um pouquinho menor. Aí, você vai ter que fazer a barra, aquela barra lá de cima do cesto. É só passar a cola de tecido, dobra uma vez, só para poder esconder essa lateral aqui do tecido, para não ficar desfiando. E depois a gente passa a cola mais uma vez. E faz uma barra. Aquela minha barra lá, ela tem pelo menos uns 30 centímetros. Então, esse tanto aqui é a medida dos 50 centímetros do nosso cesto. E depois, o que eu passar mais aqui vai ser a barra que depois eu vou poder colocar para o lado de lá. E aí, isso aqui, nós vamos colar em volta desse círculo aqui. E ele vai se transformar neste saco que eu já fiz aqui. Então, olha aqui, eu tenho o círculo, aquele primeiro círculo que eu cortei, e depois eu só costurei fica um cilindro, né? Só que molinho por causa do tecido. Aí só uni esse cilindro aqui nessa parte de baixo. E olha o tamanhão de barra que eu fiz para essa medida de 50 centímetros. Então fica bem legal e dá um bom acabamento. Agora, para você poder deixar a sua lavanderia até um pouco mais decorada, nós vamos fazer 2 quadrinhos bem simples, e anote os materiais aí. Para fazer esses quadrinhos aqui, eu já passei 2 demãos de tinta da Luxcolor branca, acetinado. E depois de seco, eu desgastei um pouco as beiradas com uma lixa fina. Só para dar um aspecto provençal ou um aspecto meio de pátina envelhecida. Depois de passar a tinta, você pode escolher um papel desses que vende para decoupagem, no motivo que você quiser, com o desenho que você quiser. Aí é só a gente recortar do tamanho do miolinho aqui do quadrinho e passar a cola. Então, como já tá tudo sequinho, tudo direitinho aqui, já com a tinta, eu só vou passar a cola. Ela é diluída com um pouco de água para ficar mais fácil a aplicação. Então, com um pincel, a gente espalha bem essa cola. Como eu vou fazer 2, já vou aproveitar a cola aqui. E é só encaixar o motivo que eu quiser. Como a gente está fazendo o cesto de lavanderia, eu achei bem legal a gente trabalhar com um motivo que fosse de lavanderia. Depois de colar bem o papel, a gente volta passando uma cola aqui em cima para deixar esse papel impermeabilizado e com um pouquinho mais de brilho também. É um trabalhinho bem simples que você pode fazer, só para você ter algo divertido aí, para ficar legal na sua lavanderia. Já vou fazer o outro então.
Pronto, já tenho 2 quadrinhos para colocar na lavanderia e um cesto para organizar a roupa suja. Gostou? É uma ótima ideia para você organizar a sua lavanderia. Então, se você gostou e quiser participar do nosso sorteio, basta você copiar o link que eu disponibilizo na página do Faça Quase Tudo no Facebook, ou você pode também pegar a nossa publicação na página da TV Cultura e tem que dizer eu quero. Também pode compartilhar, pode anotar nome de amigos. O importante é que você ache uma maneira de fazer quase tudo aí na sua casa. Lembrando que nós temos o patrocínio do Sérgio Tintas e eu gostaria muito de agradecer porque o Léo tem sido um grande parceiro. Lembra daquele desafio? A gente já falou, né? Pode continuar mandando as fotos porque o Léo já foi desafiado e ele aceitou o desafio e nós vamos selecionar um cômodo da sua casa para a gente poder fazer uma pequena transformação, mas que pode dar um grande resultado aí. Se você tiver sugestão, pode mandar porque a gente vai pesquisar e achar uma maneira de te ensinar a fazer quase tudo. Beijo, até o próximo quadro!